Meu nome é Esmeralda, e eu resolvi contar tudo o que aconteceu, porque guardar isso só para mim tem sido pesado demais. Não é para ganhar atenção, nem para que alguém ache minha história bonita. É só para colocar em ordem o que fizeram comigo e o que eu permiti durante muito tempo, até aprender a parar. Minha rotina sempre foi simples: acordar cedo, esquentar o café, sentir o cheiro subindo pela cozinha, abrir a janela da área de serviço para entrar um pouco de ar e ouvir algum barulho da rua. Mesmo morando na casa da minha filha, eu tentava manter algum resquício do meu jeito de viver, como se preparar o café me lembrasse quem eu era antes de virar a mãe que dá trabalho. Na mesa da cozinha, ao lado do açucareiro, ficava o meu objeto mais precioso: uma caneta de metal que o meu marido me deu num aniversário de casamento. Ele disse, na época, que era caneta de gente importante. Riu, me chamou de exagerada quando eu coloquei dentro de uma caixinha forrada com tecido para não arranhar. Depois que ele se foi, aquela caneta passou a ser mais que um presente. Era como se eu ainda tivesse um pedacinho da voz dele ali, só esperando para ser chamado. Eu usava essa caneta para coisas simples: preencher ficha do posto de saúde, anotar recado no caderno de receitas, fazer palavra cruzada do jornal velho que vinha embrulhando frutas. Nenhum contrato importante, nada grandioso. Mas toda vez que eu destampava aquela caneta, eu respirava um pouco melhor. Morando com a minha filha Alessandra, eu fui aos poucos perdendo espaço. Não foi de um dia para o outro. Quando eu cheguei, depois de ficar viúva, ela me tratou como quem está fazendo favor, mas com alguma doçura. Falava que era preocupada, que não queria me ver sozinha. Dizia para todo mundo que era muito apegada à mãe. Nos primeiros meses, até parecia verdade. Com o tempo, a casa foi mudando. As minhas coisas foram ocupando menos lugares. Primeiro tiraram minha poltrona da sala para caber um móvel novo de Alessandra. Depois, as minhas panelas de alumínio, que eu cuidava com tanto carinho, foram parar no armário mais alto, para não atrapalhar o visual da cozinha. O meu pote de mantimentos foi trocado por vidro igual de revista. Eu dizia que não precisava, mas ela virava os olhos e soltava, com aquele meio sorriso torto: Mãe, pelo amor de Deus, confia em mim. Você veio de outro tempo. Hoje em dia ninguém usa mais essas coisas feias. Falava isso dando risadinha. Mas era uma risada que não abraçava. Era uma risada que empurrava. Eu tentava relevar. Ajudava como podia. Lavava uma louça, varria a casa, fazia uma comida diferente quando ela chegava cansada. Eu achava, no fundo, que talvez ela estivesse realmente sobrecarregada, que aquela impaciência era cansaço, não maldade. Então eu cedia. Me desculpava até quando não tinha culpa. Ah, Alessandra, desculpa deixar esse pano aqui em cima da bancada, eu dizia, encolhendo os ombros. Ela respondia sem levantar os olhos do prato ou do telefone. Presta mais atenção, mãe. Você espalha coisa pela casa inteira. Depois fala que não sabe por que a gente fica irritado. Quando o marido dela, o Raul, estava em casa, as coisas pioravam um pouco. Ele fazia graça às custas da minha lerdeza para mexer no controle da televisão. Imitava o meu jeito de perguntar o horário do programa. Repetia a minha voz um pouco mais estridente do que é. Olha, amor, ele dizia para Alessandra, rindo. Daqui a pouco sua mãe vai falar com a televisão, achando que ela responde. Alessandra ria, não em defesa dele somente, mas em concordância. Às vezes colocava a mão no meu ombro e soltava uma frase que parecia carinho, mas vinha manchada. Ah, mãe, você é uma figura. Juro que tem coisa que você faz que parece criança. Por fora, eu sorria sem graça. Por dentro, eu ia encolhendo. Eu tentava me lembrar da Alessandra menina, com o cabelo preso em Maria Chiquinha, pedindo para eu ficar sentada na beira da cama até ela adormecer. Lembrava das vezes em que ela vinha chorando por causa de alguma coleguinha da escola que tinha sido cruel, e eu dizia que ninguém tinha o direito de fazê-la se sentir menor. Engraçado como o mundo vira. O primeiro comentário sobre a minha cabeça fraca veio num almoço de domingo, desses sem festa nem nada. Só arroz, feijão e frango na panela. Eu estava distraída, pensando se tinha fechado direito a torneira da área, e esqueci de pegar o sal. Quando percebi, voltei à cozinha para buscar. Não demorou nem um minuto. Quando cheguei à mesa,
ouvi Raul dizendo, em tom de piada: Alessandra, se prepara. Daqui a pouco sua mãe vai começar a esconder as próprias coisas e achar que alguém roubou. Alessandra riu. Já está começando, viu? Ela vive repetindo as mesmas perguntas. Esquece o gás ligado. Não sei não. Ela falava como se eu não estivesse ali. Como se eu fosse um móvel da casa, não uma pessoa. Eu senti uma espécie de murcha por dentro. Um peso no peito que não era dor aguda. Era uma espécie de cansaço profundo, como se tivessem colocado um casaco molhado em cima dos meus ombros. Eu só esqueci o sal, eu disse. Qualquer um esquece. Ela respondeu sem olhar para mim, mexendo na comida com o garfo. É, mãe. Só que com a sua idade, todo mundo começa a ficar preocupado. Depois desse dia, a tal preocupação virou assunto recorrente. Se eu trocava o nome de alguém, era porque minha memória estava ruim. Se eu demorava para lembrar onde tinha colocado o chinelo, era sinal de que as coisas estavam avançando. Eles passaram a narrar meus esquecimentos como se estivessem montando um relatório. Uma vez, enquanto eu secava os pratos, ouvi Alessandra falando ao telefone na sala. Não, tia. Ela não está bem, não. Você não vê porque não convive. Aqui é todo dia. Ela repete a mesma história. Confunde manhã com tarde. Esquece panela no fogo. Eu amo a minha mãe, mas assim fica difícil. Eu que carrego tudo sozinha. Eu encostei o prato na pia e senti meus dedos mais frios do que a água. Não era inverno. Não estava correndo vento. Mesmo assim, parecia que alguém tinha desligado o aquecedor do meu corpo. Passei um pano na bancada só para ter o que fazer. Era estranho ouvir a minha vida descrita como um problema, como se eu fosse um fardo que ela aceitava por obrigação. No começo, eu tentei conversar com ela. Alessandra, você anda falando que eu estou ficando sem memória. Não é bem assim. Eu esqueço uma coisa ou outra, mas isso é normal, não é? Ela suspirou fundo, cruzou os braços e me olhou como se estivesse diante de uma criança birrenta. Mãe, você parece não entender. Eu estou tentando cuidar. Se eu falar que está tudo ótimo, quem vai ver a realidade? Você acha que é fácil para mim admitir que minha mãe está decaindo? Eu tentei explicar que não era assim, que eu ainda fazia tudo sozinha, que eu não precisava ser tratada como um peso. Ela interrompeu com impaciência. Ninguém está te chamando de peso. Só não dá para viver num mundo de fantasia. Você esquece coisas importantes, sim. Você já saiu da rua sem trancar o portão. Você já deixou fogo alto. E você fala sozinha, mãe? Você acha normal? Eu falei baixinho. Às vezes eu falo comigo mesma para não enlouquecer. Ela deu uma risada seca. Está vendo? Até você usa essa palavra. Aos poucos, eu passei a duvidar de mim. Comecei a prestar atenção exagerada em cada pequeno erro. Se eu derrubava um copo, se eu engolia a palavra errada, se eu entrava num cômodo e esquecia o que tinha ido fazer, eu me perguntava: será que eles têm razão? O medo foi se instalando, devagar, remexendo tudo por dentro. Um dia, ouvi uma conversa que mudou a forma como eu enxergava minha própria filha. Era final de tarde. Eu tinha acabado de ajeitar o café para mais tarde, quando ela chegasse de um compromisso. A casa estava silenciosa, só o som distante de um carro passando na rua. Eu estava no meu quarto, dobrando umas camisetas, quando ouvi a voz dela vinda do corredor, abafada. Alessandra falava ao telefone, sem saber que eu estava ali por perto. Olha, Tadeu, não dá mais. A mãe não bate bem, não. Você acha que estou exagerando, mas eu que vivo isso. Ela está cada vez pior. Eu falo uma coisa, ela esquece em seguida. Fica andando pela casa de madrugada. Eu quase não durmo. E Raul já está no limite também. Não é verdade, eu pensei. Andar pela casa de madrugada? Eu levantava, sim, às vezes, para ir ao banheiro ou tomar um copo de água. Mas sempre em silêncio, sempre com cuidado para não acordar ninguém. Ela continuou. Eu estou vendo umas casas de repouso. Não são aquelas coisas medonhas que a gente vê por aí, não. São lugares ok, com gente cuidando. Só que, para convencer todo mundo, eu preciso de papel, entendeu? Não adianta eu só falar. Ela tem que assinar uma declaração de que não responde mais por conta própria. Ela nem precisa entender direito. Eu falo para ela colocar uma cruz. O resto eu preencho.
O silêncio que se seguiu do outro lado da linha, eu não ouvi. Mas ouvi a risada dela depois. Claro que ela não vai concordar se eu falar desse jeito. Eu vou dizer que é papel do médico, que é rotina. Ela mal sabe o que está assinando. Você pensa que eu não sei como lidar? Se eu deixar, ela estraga minha vida inteira. Eu não nasci para viver trancada cuidando de idoso confuso. Eu parei de dobrar a camiseta. Senti como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés. Mas em vez de eu cair, meu corpo inteiro endureceu, como se eu tivesse virado pedra. Não foi aquela sensação de filme, de visão embaçada ou chão rodando. Foi mais simples e, por isso mesmo, mais cruel. Minhas mãos esfriaram. Minha boca ficou tão seca que a língua parecia colada no céu da boca. E eu precisei respirar fundo várias vezes para o ar entrar. Eu tive vontade de ir até ela e perguntar se eu era esse peso todo que ela descrevia. Se o amor que ela dizia sentir por mim tinha validade. Mas eu fiquei parada, escondida, ouvindo. Não, Tadeu. Eu não vou ficar carregando isso sozinha para sempre. Você não vem aqui, não vê nada. Mas na hora de criticar, todo mundo é ótimo. Eu vou resolver, e depois quero ver quem vai apontar o dedo. Ela desligou o telefone, batendo o dedo na tela com força. Andou pela casa mais um pouco, resmungando coisas que eu não entendi. Eu recuei para o meu quarto antes que ela me visse. Sentei na beira da cama, olhei para a caixa onde eu guardava a minha caneta de metal e fiquei ali, imóvel, por um tempo que eu nem sei medir. Naquela noite eu quase não dormi. Não por confusão da cabeça, mas porque as frases dela rodavam dentro de mim. Ela nem precisa entender direito. Vou dizer para colocar uma cruz. Eu não nasci para cuidar de idoso confuso. O que eu era para a minha própria filha? Um estorvo em forma de gente? Foi ali que, pela primeira vez, um pensamento cresceu em mim. Se ela estava tão convencida de que eu era frágil, talvez eu pudesse usar essa certeza contra ela. Foi um pensamento pequeno no começo, tímido, como um fio de luz entrando pela fresta da porta. Mas foi o bastante para eu respirar mais fundo e levantar da cama. No dia seguinte, acordei cedo como sempre. Fui para a cozinha, passei o café, deixei o cheiro encher o ambiente. Peguei a caixa da caneta, abri com cuidado e fiquei encarando o metal brilhando sob a luz da manhã. Passei o dedo pela gravação com as iniciais do meu marido. Ele não estava mais aqui para me defender ou dizer que eu não era louca. Então, quem faria isso por mim? Eu mesma. Foi ali, sentada à mesa, com a caneca de café fumegando e a caneta de metal na mão, que eu decidi. Eu ia fingir. Se eles estavam tão ansiosos para me colocar no papel de mulher sem juízo, eu ia pegar esse papel e trabalhar de um jeito que eles nunca imaginariam. Não era um plano de vingança traiçoeira como nos programas da televisão. Era um ato de sobrevivência. Eu precisava provar, primeiro para mim, que eu não estava fora de mim. E para isso, eu teria que entrar no jogo deles. A partir daquele dia, passei a agir diferente. Pequenas coisas. Eu sabia que eles estavam olhando, avaliando, anotando mentalmente cada deslize. Então, comecei a escolher quais seriam os deslizes. Quando Alessandra perguntava onde eu tinha guardado o pano de prato novo, eu falava: Ai, minha filha, não lembro. Acho que foi no armário de cima. Sabia muito bem que tinha colocado na gaveta inferior, mas deixava que ela encontrasse e soltasse algum comentário venenoso. Está vendo? Eu falo para você me deixar cuidar dessas coisas, mas você insiste em mexer. Você parece perdida na própria casa. Às vezes, eu fingia confundir o leite com o creme de leite. Em outras, perguntava 2 vezes o dia da semana, mesmo sabendo de cor. Eu selecionava os erros como quem escolhe tempero na prateleira. Não era falta de lucidez, era estratégia. O efeito foi rápido. Alessandra começou a falar de mim com mais autoridade. Na frente do Raul, ela fazia comentários como: Eu não sei mais o que fazer. Minha mãe está escorregando. Ela se perde em detalhes simples. Raul balançava quieta a cabeça, numa mistura de pena e impaciência. É, amor. Nessa idade começa assim. Depois desanda de vez. Melhor você pensar em alguma coisa antes de piorar. Quando achavam que eu não estava ouvindo, faziam piadas. Mãe, a senhora já tomou o remédio? Alessandra perguntava, no diminutivo,
como se eu fosse uma criança de colo. Acho que sim, respondia, deixando a frase no ar. Ela olhava para o Raul, revirava os olhos e dizia: Está vendo? Ela nem lembra. Depois falam que eu exagero. Eles zombavam do meu jeito de repetir perguntas, colocavam apelidos disfarçados de brincadeira. Um dia, ao ver que eu tinha esquecido de desligar a luz do quarto, Alessandra falou: Daqui a pouco você vai sair pela rua de camisola, mãe. O bairro inteiro vai te conhecer como a senhora que foge de casa. Raul riu alto. Pelo menos vai ter história para contar, né? Por dentro, a vontade que eu tinha era de gritar que eu não era personagem de comédia nenhuma. Mas eu respirava fundo, deixava a frase morrer na garganta e observava. Eu percebi que, quanto mais eu aparentava desorientação, mais eles se revelavam. E, ao mesmo tempo, eu comecei a registrar. Peguei um caderno antigo, de capa dura, que ficava esquecido na última gaveta do aparador do corredor. Usei a minha caneta de metal e passei a anotar as frases que eles diziam, as situações, os horários, as sensações. Não escrevia todos os detalhes, mas o suficiente para, quando minha cabeça começasse a duvidar de si, eu ter algo concreto para consultar. Naquelas páginas, eu escrevia coisas como: Alessandra disse que não nasceu para cuidar de idoso confuso. Eu estava na cozinha, ela no telefone. Dia claro, sem chuva. Eu lembrava de tudo. Ou, Raul imitou minha voz. Riu. Alessandra não me defendeu. Eu senti a mão ficar fria, mas sabia exatamente o que estava acontecendo. Ver as palavras no papel me trazia uma segurança silenciosa. Eu não sentia que enlouquecia. Pelo contrário, quanto mais eles tentavam encaixar minha vida no rótulo de decadência, mais eu via a clareza com que eu enxergava o que estava se passando. Foi numa manhã de segunda-feira que Alessandra veio falar, pela primeira vez, abertamente, sobre outros arranjos para mim. Eu estava passando um pano na mesa, depois do café, quando ela sentou de frente para mim, com uma expressão ensaiada de preocupação. Mãe, a gente precisa conversar. Guardei o pano, sentei também, tentando manter o rosto neutro. Sobre o que, Alessandra? Ela entrelaçou as mãos, respirou fundo, como quem está prestes a dar uma notícia difícil, mas ao mesmo tempo saboreando o próprio drama. Sobre você, sobre a sua vida daqui para frente. Eu estou preocupada, mãe. Muito. Você sabe que eu faço tudo por você, mas está ficando pesado. Eu tenho 1000 coisas: trabalho, casa, marido. E você? Você não está bem. Fico com medo de acontecer alguma coisa séria e eu ser responsabilizada. Eu engoli em seco. Eu faço tudo sozinha, minha filha. Eu não peço nada para você. Só estou aqui, debaixo do seu teto. Ela sorriu de canto. É, mãe, debaixo do meu teto. É muita responsabilidade. Eu não posso fingir que não vejo, porque depois, se você cair, se machucar, todo mundo cai em cima de mim, dizendo que eu fui negligente. Falou a palavra negligente como se fosse um soco. E o que você está querendo falar com isso? Ela então puxou o assunto da casa de repouso. Disse que tinha pesquisado lugares bonitos, arrumados, com gente capacitada. Falou como se estivesse me oferecendo um presente caro. Você vai ter gente por perto 24 horas, mãe. Vai ser bom para você. Vai ter outras pessoas da sua idade, atividades, médico, enfermeira, tudo certinho. Eu perguntei com a voz meio rouca. E você acha que você vai me visitar? Ela desviou o olhar por um segundo. Quando der, claro, mas o importante é que você vai estar cuidada. Aqui é difícil, eu vivo correndo. O Raul também. A gente não consegue estar 100% atento. Ela falava como se o problema fosse minha segurança, mas eu já sabia, desde aquela conversa no telefone, que ela queria mesmo se livrar do peso de me ver pela casa. Eu não respondi de imediato. Deixei o silêncio crescer, enquanto sentia dentro de mim uma parte ferida querendo chorar, e outra, nova, nascente, dizendo: Não entrega o poder para ela. Alessandra continuou. Para isso acontecer, tem uma parte chata, burocrática. Tem uns papéis que a gente precisa assinar, umas declarações para o médico, para o local. Nada demais. Coisa simples. A maioria das pessoas faz.
É só você assinar, mãe. Aliás, como você não tem assinado muito, pode até ser só uma cruz. O resto eu preencho. Você confia em mim? Não confia? A frase veio exatamente como eu tinha ouvido pelo telefone. Ali eu tive certeza. Não era impressão minha. Não era exagero. Ela estava, de fato, montando um caminho para me tirar da própria história, para me encaixar na narrativa que fosse mais conveniente para a vida dela. Naquela noite, depois que eles foram dormir, eu fui até a cozinha. A casa estava no escuro, só com um fio de luz vindo da rua, atravessando a cortina fina da sala. Sentei à mesa, puxei a caixa da caneta, destampei com cuidado e abri o meu caderno de capa dura. Em vez de anotar só frases soltas, eu resolvi escrever uma carta. Comecei devagar, com a mão um pouco trêmula não de doença, mas de emoção. Escrevi para minha própria filha, mas como se estivesse falando com alguém que não conhecia direito. Alessandra, se você está lendo isso, é porque as coisas chegaram num ponto em que eu não podia mais só olhar. Eu ouvi quando você disse, ao telefone, que eu não precisava entender o que estava assinando. Ouvi quando você falou que eu atrapalhava a sua vida. Eu sei que, para você, eu virei um peso. Eu fingir estar mais confusa do que sou não foi sinal de fraqueza. Foi a única forma de ver até onde você seria capaz de ir. Eu escrevi sobre pequenas cenas do dia a dia, sobre as risadas, sobre as piadas, sobre as vezes em que ela fingiu que eu não estava ali. Lembrei da menina que ela foi e de como isso doía mais do que qualquer ofensa. Fiz questão de deixar claro que minha memória não estava tão ruim quanto eles queriam acreditar. Na metade da carta, mudei o tom. Passei a falar do que eu queria para mim. Eu não quero passar o resto dos meus dias num lugar onde eu seja considerada estorvo. Não quero depender de quem me olha com pena ou com irritação. Eu posso não ter estudo, dinheiro sobrando nem título nenhum, mas sei muito bem quem eu sou. Por isso, estou tomando uma decisão. Estou saindo desta casa. Ah! Eu expliquei que conversara, há algum tempo, com Dona Irene, uma vizinha antiga de outra rua, que me oferecera um quartinho nos fundos da casa em troca de uma pequena ajuda nas tarefas e de companhia. Não era o céu, não era um palácio, mas era um lugar onde eu seria tratada como gente. Eu não precisei de advogado, juiz ou documento complicado para isso. Bastou uma conversa, um olhar sincero e um aperto de mão. No final da carta, escrevi: Eu não vou gritar com você, não vou te amaldiçoar, não vou desejar que nada de ruim te aconteça. O que eu vou fazer é me retirar do lugar onde me tratam como se eu já não estivesse aqui. Se um dia você quiser me enxergar de verdade, vai saber onde me encontrar. Mas daqui para frente, quem decide o que eu sou e para onde eu vou, sou eu. Assinei com o meu nome completo, usando a minha caneta de metal, e deixei um espaço embaixo. Fiquei olhando a tinta secar, brilhando um pouco antes de assentar no papel. Em seguida, dobrei a carta com cuidado, como quem dobra um lençol limpo, e a guardei numa pasta clara, daquelas simples, de plástico. Em cima, coloquei algumas folhas em branco. 2 dias depois, Alessandra apareceu na cozinha com um envelope grosso nas mãos. Mãe, lembra daquela conversa? Falou, com uma voz mansa, como se estivesse tratando de um assunto simples. Eu trouxe uns documentos para você assinar. Nada demais. Só umas autorizações para o médico, uns negócios que a casa de repouso pede. Se a senhora quiser, é só colocar uma cruz. Eu mesma completo. Ela abriu o envelope e espalhou alguns papéis sobre a mesa. Eu reconheci o tipo: folhas com linhas, espaço para assinatura, algumas palavras difíceis que ela não se deu ao trabalho de explicar. Meu coração, se eu fosse descrever de forma dramática, eu diria que disparou. Mas a verdade é que ele apenas pareceu mais pesado dentro do peito, como se tivesse aumentado de tamanho de repente. Minha respiração ficou curta, como se o ar tivesse engrossado. Eu não fui ler palavra por palavra. Não porque eu não pudesse, mas porque aquela era a armadilha dela. Fazer parecer que leitura era coisas de gente lúcida demais para mim. Em vez disso, respirei fundo, peguei os papéis com calma e falei: Deixa eu ir no meu quarto pegar meus óculos e a minha caneta. Você sabe que eu gosto de assinar com ela.
Ela, impaciente, mas disfarçando, respondeu: Mãe, não precisa disso tudo. É só uma cruz. Mesmo assim, eu quero. Coisa de velha, eu disse, forçando um sorriso. Fui até o meu quarto andando, num ritmo um pouco mais lento do que o normal, mantendo a encenação de quem anda meio sem rumo. Fechei a porta, sentei na beira da cama, abri a pasta com a carta que eu tinha escrito e coloquei os papéis de Alessandra debaixo dela, deixando a minha carta por cima. Era simples assim. Uma troca. A documentação, que ela queria que representasse o meu fim de autonomia, ia virar o registro da minha decisão de sair de dentro daquela armadilha. Voltei para a cozinha com a pasta na mão, a caneta no bolso do avental. Pronto, falei. Vamos logo com isso, que eu preciso terminar de temperar o feijão. Alessandra me olhou como quem observa um animal domesticado, prestes a fazer um truque. Senta aqui, mãe, é rapidinho. Coloquei a pasta sobre a mesa, abri só o suficiente para puxar a carta, sem que ela percebesse que havia mais nada ali. Mantive os olhos um pouco perdidos, o que, para eles, confirmava o quadro que já tinham montado. Alessandra apontou um espaço em branco numa das folhas. Coloca uma cruz aqui. Isso mostra que você concorda com tudo o que está escrito. Não se preocupa, é só para o seu bem. Eu apoiei a carta sobre outro papel, de forma que, para quem visse de longe, parecia parte do mesmo conjunto. Segurei a caneta com firmeza, apesar da mão um pouco gelada, e em vez de fazer uma cruz, escrevi meu nome como sempre fiz. Letra redonda, bem desenhada. Não era a assinatura de quem não sabe o que está fazendo. Era o registro de alguém que, pela primeira vez em muito tempo, estava consciente de cada movimento. Alessandra franziu a testa. Mãe, eu falei para colocar uma cruz. Por que você escreveu o nome? Eu levantei os olhos para ela e, por um instante, deixei que ela visse a minha lucidez. Porque escrever meu nome não dói. Ela hesitou. Em seguida, deu de ombros. Tá, tanto faz, contanto que esteja assinado. Recolheu os papéis às pressas, sem conferir. Enfiou tudo de volta no envelope, guardou na bolsa, apressada para seguir com a vida que planejava sem mim. Mais tarde eu te conto como foi, disse, já pegando as chaves. Eu não perguntei para onde ela ia. Eu sabia. E sabia também que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. O tempo que ela ficou fora pareceu mais longo do que realmente foi. Eu caminhei pela casa devagar, passando a mão nos móveis, não como quem se despede com saudade, mas como quem confirma uma decisão. Na sala, parei diante de uma foto antiga. Eu, o pai de Alessandra, e ela ainda pequena, num parque, rindo. Olhei para o rosto da menina e me perguntei em que momento a vida tinha endurecido tanto. Quando Alessandra voltou, a porta se abriu com mais força do que o habitual. O barulho da chave batendo no vidro da porta ecoou pela casa. Ela entrou pisando firme, a bolsa pendendo de um lado, o envelope amassado na outra mão. O rosto estava vermelho, não de choro, mas de uma raiva quase infantil. Mãe! Ela gritou da sala. Eu estava na cozinha, mexendo o feijão para não queimar. Minha mão tremia levemente, não por fragilidade, mas pela expectativa do que estava por vir. O que foi, Alessandra? Respondi, num tom que misturava calma e cansaço. Ela apareceu na porta da cozinha, com o envelope aberto, as folhas amassadas e a carta desdobrada. Os olhos estavam arregalados. O que é isso? Perguntou, a voz falhando no meio da frase. Eu sequei as mãos no pano de prato e olhei para o papel em suas mãos. Era-se a minha letra ocupando a página, a cruz ausente. Meu nome escrito com todas as letras logo abaixo do texto que eu tinha pensado em cada detalhe. É uma carta, eu disse, simples. Eu escrevi. Você escreveu? Ela engasgou um pouco nas palavras, como se estivesse tentando juntar indignação e surpresa ao mesmo tempo. Você escreveu isso para quê? Para se fazer de vítima? Você enlouqueceu de vez? Eu poderia ter respondido com gritos, choros, acusando cada frase dela. Mas eu só a observei, sentindo uma estranha serenidade tomar o lugar onde antes havia somente medo.
Era como se o chão, em vez de sumir, tivesse finalmente se estabilizado sob meus pés. Para contar a minha versão, falei. Já que você anda tão ocupada contando a sua para todo mundo. Ela arrumou o papel nas mãos, como se quisesse rasgá-lo, mas reprimisse o impulso, porque rasgar seria admitir que o conteúdo importava. Você tem noção do que aconteceu? Ela perguntou, num tom que misturava deboche e desespero. Eu cheguei lá, entreguei os papéis para o tio Tadeu ler, achando que era a autorização que a gente combinou, e ele ficou me olhando como se eu fosse um monstro. Ele leu cada linha, mãe. Cada linha. Ele falou na minha cara que eu estava abusando da sua confiança. Ele falou que você está muito mais lúcida do que eu faço parecer. Você tem ideia do ridículo que eu passei? Enquanto ela falava, eu percebia que a maior dor dela não vinha do que eu tinha sentido ao ouvir tudo aquilo, mas do fato de alguém ter tirado dela o controle da narrativa. Ela não estava indignada por eu me sentir machucada. Estava furiosa porque eu tinha ousado contar a minha história sem pedir a permissão dela. E você se preocupa com o ridículo que passou? Perguntei, finalmente deixando que uma ponta de ironia atravessasse a minha voz. Em algum momento você pensou no ridículo que é uma filha achar normal que a mãe assine coisas sem entender? Ela deu um passo à frente, quase invadindo o meu espaço pessoal. Não vira o jogo para cima de mim, não. Você adora se fazer de coitada. Sempre foi assim. Agora inventou essa carta dramática para colocar a família contra mim. Como se eu não tivesse vida, como se eu não fizesse tudo por você. Você é injusta, ingrata. As palavras pesavam, mas já não entravam tão fundo quanto antes. Eu as escutava como quem ouve um trovão ao longe. Faz barulho, chama a atenção, mas não cai na sua cabeça. Eu não inventei nada, respondi. Eu só registrei o que você disse e fez. Você acha que eu estou confusa, mas eu me lembro de cada vez em que você falou de mim como se eu fosse um problema, não uma pessoa. Eu me lembro das suas risadas, dos seus olhos revirados, das suas conversas ao telefone. Ela riu, uma risada breve, sem humor. E você acha bonito isso? Idosa vingativa? Você fingiu estar pior do que estava. Você enganou a gente. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Isso é perversidade. Eu respirei fundo. A palavra vingativa poderia me pegar facilmente se eu estivesse no lugar antigo, de culpa. Mas eu sabia o que me movia. Não era vontade de destruir a minha filha. Era vontade de não me deixar destruir por ela. Enganar é fazer alguém assinar sem saber o que está assinando, eu disse. Escrever uma carta contando o que está acontecendo não é enganar. É me proteger. Por alguns instantes, ela ficou sem resposta. O rosto dela mudou, como se, por baixo da raiva, existisse uma camada de medo. Medo não de me perder, mas de perder o domínio da história que ela vinha construindo com tanto cuidado. A filha sacrificada, a mãe confusa, a heroína mal compreendida. E o que é isso aqui de sair de casa e ir morar com desconhecida? Ela perguntou, chacoalhando o papel, apontando para o trecho em que eu falava da casa de Dona Irene. Você surtou? Vai se enfiar nos fundos de casa de gente que mal conhece? Quer passar vergonha? O que vão falar de mim? Que eu abandonei a própria mãe? Eu quase ri. Foi a primeira vez, em muito tempo, que uma vontade de rir surgiu em meio ao caos. Ela estava mais preocupada com o que iriam falar dela do que com o fato de eu querer ir embora. Dona Irene não é desconhecida. Ela é vizinha de anos. Ela me ofereceu um espaço, e eu aceitei. Não para te atingir, Alessandra. Para sair debaixo deste teto, onde eu sou atacada com sorrisos. Aqui, eu virei personagem de anedota. Lá, eu posso ser só a Esmeralda. Uma senhora que faz café, conversa, ajuda um pouco e tem seu canto. Ela balançou a cabeça indignada. Você é irresponsável. Você sabe que lá não tem estrutura, que é perigoso. Isso não é vida para você. E aqui é? Perguntei, sem elevar a voz. Aqui, onde eu acordo com medo do que você vai dizer sobre mim hoje? Onde eu sou tratada como se já estivesse com a cabeça perdida, mesmo estando lúcida o suficiente para perceber que estou sendo diminuída? Ela apertou os lábios, respirou fundo e explodiu. Você está jogando pesado, mãe.
Está usando essa carta para me virar contra a família. Fez o tio Tadeu me ligar. Todo santo, falando como se eu fosse um monstro. Você sempre dá um jeito de me colocar como vilã. Sempre. Foi curioso ouvir essa palavra sair da boca dela. Eu não a tinha usado. Eu nunca tinha chamado minha filha de vilã. Nem em pensamento. Mas a palavra pareceu encontrar sozinho o caminho até a língua dela. Eu não chamei você de vilã em lugar nenhum. Falei. Se você se vê assim, não fui eu que coloquei esse título. Só contei o que aconteceu. Ela olhou em volta, como se buscasse apoio em paredes e móveis. E você acha que essa sua decisão de ir embora é inteligente? Você acha que é forte? Porque para mim está parecendo fuga. Covardia. Em vez de enfrentar as coisas, você está correndo. Eu a encarei com uma calma que eu mesma desconhecia em mim. Fuga é se manter onde você está sendo destruída aos poucos. Coragem é sair do lugar que está te matando por dentro. Eu não estou indo embora para te castigar, Alessandra. Eu estou indo embora para me salvar. Ela se recostou na pia, cruzou os braços e me olhou de cima a baixo, com um olhar misto de descrédito e raiva. Você não vai aguentar, disse com frieza. Vai correr para mim chorando na primeira dificuldade. E eu vou ser obrigada a te acolher de novo, porque ninguém vai dizer que eu abandonei minha mãe. E aí você volta de cabeça baixa, entendendo finalmente o seu lugar. As palavras foram duras, mas por algum motivo já não tinham o poder de me esmagar. Era como se eu tivesse engolido uma dose forte de verdade, e ela estivesse me protegendo de intoxicantes mais fracos. Você fala como se eu fosse um animal que você recolheu da rua, respondi, sem pressa. Eu sou sua mãe. Eu te carreguei, te criei, te defendi. Eu erro, claro. Mas eu não aceito ser tratada como lixo descartável. Você não é obrigada a cuidar de mim, Alessandra. Mas também não é obrigada a me destruir. E eu tenho o direito de escolher onde vou terminar meus dias. Eu já escolhi. O silêncio que veio depois foi diferente dos que eu estava acostumada. Não era aquele silêncio cheio de culpa e submissão. Era um silêncio firme, que deixava claro que eu não ia voltar atrás. Eu virei as costas para ela, lavei as mãos na pia e deixei a água correr, sentindo a temperatura fresca ajudar a acalmar a pele quente. Sequei as mãos, fui até o quarto e peguei a minha bolsa simples, que já estava arrumada há algumas semanas, não com mala na porta nem drama exagerado, mas com o essencial guardado aos poucos. Algumas roupas, remédios, documentos básicos, meu caderno de capa dura e a caixa com a caneta de metal. Quando voltei para a cozinha, Alessandra ainda estava lá, com a carta na mão, como se um pedaço do mundo dela tivesse sido arrancado. Você vai sair agora? Ela perguntou incrédula. Vou, respondi. Dona Irene está me esperando. Eu falei com ela esta manhã. Ela sabe que eu posso ajudar com a casa, que posso cuidar das plantas, ajudar com alguma comida. E eu sei que lá ninguém vai ficar falando de mim como se eu tivesse perdido a cabeça. Alessandra bufou, uma mistura de riso e desprezo. Vai lá, mãe. Vai brincar de independência. Quando você perceber que não passa de uma velha sem noção, volta. Se voltar, eu penso se abro a porta. A frase doeu. Claro que doeu. Não existe imunidade completa contra a crueldade de um filho. Mas eu a senti de outro jeito. Não foi como uma facada inesperada. Foi como um empurrão que, em vez de me derrubar, me ajudou a atravessar a porta. Eu me aproximei dela até ficar a uma distância em que eu podia sentir o cheiro do perfume que ela tinha escolhido para aquele dia. Olhei fundo nos olhos dela e disse: Eu prefiro bater em outras portas do que continuar morando numa casa onde a minha presença é tratada como incômodo. Se um dia você quiser conversar comigo, como uma pessoa fala com outra, não como uma cuidadora fala com um fardo, você sabe onde me encontrar. Até lá, cuida da sua consciência. Ela é mais difícil de se livrar do que de uma mãe. Não foi discurso heróico. Foi só o que saiu, simples, direto. Eu não chorei, também não sorri. Só respirei fundo, virei e caminhei até a porta. Na sala, peguei um casaco leve que estava encostado na cadeira e passei pelos poucos objetos que me pertenciam. Não fiz cena de despedida, com abraços em móveis e paredes. Apenas coloquei a mão na bolsa para sentir a caixa da caneta e o caderno. Eram as coisas que, de verdade,
Eu não podia deixar para trás. Quando abri o portão, senti o ar da rua bater no rosto. Era um ar igual ao de todos os dias, mas dentro de mim ele parecia mais amplo. Cada passo até a outra rua, onde ficava a casa de Dona Irene, foi uma mistura de medo e alívio. Medo do desconhecido, alívio de estar deixando uma casa que tinha virado cenário de humilhação silenciosa. Dona Irene me recebeu na porta com um sorriso sincero, desses que chegam nos olhos. Eu achei que você ia desistir, ela disse. Mas que bom que você veio. Eu só consegui responder. Se eu ficasse, aí sim eu estaria desistindo. Ela me mostrou o quartinho nos fundos. Era simples, com uma cama arrumada, uma cômoda pequena, uma janela que dava para o quintal, onde algumas plantas cresciam sem muita organização, mas com vida. Havia um varal com roupas estendidas, o cheiro de sabão em barra no ar. Um rádio ligado baixinho na cozinha, tocando uma música antiga. Coloquei minha bolsa sobre a cama, tirei o caderno e a caixa da caneta e os coloquei na mesinha ao lado. Sentei, senti o colchão ceder sob o meu peso. E pela primeira vez em muito tempo, meu corpo relaxou de verdade. Naquela noite, antes de dormir, eu abri o caderno de novo. Não para escrever sobre a dor, mas para registrar outra coisa. Escrevi: Hoje eu saí da casa da minha filha. Não saí expulsa. Saí porque descobri que posso escolher não ser tratada como alguém que já acabou. Minha mão está firme. Minha cabeça, cansada, mas em ordem. A caneta que o meu marido me deu está aqui ao lado. Eu prometi para mim mesma que, daqui para frente, tudo o que eu assinar, até uma lista de compras, vai ser por vontade minha, não porque alguém decidiu por mim. Fechei o caderno, guardei a caneta na caixa, apaguei a luz e deixei a janela entreaberta para sentir o vento bater. O medo não sumiu, mas ficou menor ao lado da sensação de ter, finalmente, tomado a minha própria história nas mãos. Algumas semanas se passaram. Alessandra apareceu uma vez na casa de Dona Irene. Não para me pedir desculpa, nem para me abraçar. Veio porque precisava de um documento que estava comigo. Entrou séria, olhou ao redor com um ar de superioridade mal disfarçada, como se aquele quintal com plantas e roupa pendurada estivesse abaixo do padrão dela. Então é aqui que você resolveu se enfiar, comentou, num tom ácido. Pelo menos está viva. Eu não respondi à provocação. Entreguei o envelope que ela precisava, sem prolongar a conversa. Você está bem? Ela perguntou, mas não havia real preocupação na voz. Só formalidade. Eu estou em pé, respondi. E dormindo melhor. Ela apertou os lábios, desconfortável. Olhou para a caixinha da caneta em cima da mesa, para o caderno ao lado e comentou. Continua escrevendo suas cartas? Continuo escrevendo a minha vida, falei. As cartas eu só uso quando necessário. Ela não gostou da resposta, mas também não discutiu. Pegou o envelope, deu um aceno frio para mim e outro, mais respeitoso, para Dona Irene, e foi embora. Quando o portão se fechou, eu senti uma espécie de círculo se completando. Ela saía da minha frente, carregando papéis que, dessa vez, não tinham meu nome escrito sem que eu soubesse o conteúdo. O tempo foi passando. Minha rotina na casa de Dona Irene se organizou em pequenas coisas. Ajudar a descascar legumes, varrer o quintal, regar as plantas. O rádio na cozinha virou trilha sonora dos nossos dias. O café coado na hora, com o pó medido na colher de sempre, parecia recuperar um pedacinho do lar que eu achava ter perdido para sempre. Eu não virei uma mulher nova, cheia de planos grandiosos. Minha vida não teve uma reviravolta espetacular. Eu não fiquei rica, não viajei, não conheci outro amor. Minha vitória foi mais discreta. Foi conseguir acordar, olhar para minha própria mão e saber que ela não ia ser guiada por ninguém até um papel qualquer, sob o pretexto de cuidar de mim. A minha relação com Alessandra não virou conto de reconciliação. Ela continuou sendo quem é. De vez em quando, manda algum recado por alguém, dizendo que, se eu quiser voltar, a porta está aberta, num tom que mais parece favor do que convite. Eu respondo com respeito, mas sem aceitar a oferta.
Sei que voltar seria fazer os passos andados para trás. Um dia, Dona Irene me perguntou se eu sentia falta da minha filha. Eu demorei para responder. Sinto falta da filha que ela foi, falei. Dessa de agora, eu estou aprendendo a não depender. Ela assentiu, como quem entende sem precisar de muitos detalhes. A caneta de metal continua na minha mesa. De vez em quando, eu a pego só para lembrar do peso dela na minha mão, para sentir que meus dedos ainda obedecem ao que a minha cabeça manda. Eu escrevo pouco agora. Menos reclamações, mais pequenas memórias boas. Escrevo sobre o cheiro de café, sobre o barulho da chuva no telhado simples, sobre uma conversa tranquila com Dona Irene ao final da tarde. A última vez que usei a caneta para assinar algo foi muito simples. Uma lista de compras que eu mesma fiz, organizando o que eu ia levar da feira. Não era contrato, não era autorização, não era declaração. Era só uma lista. Mas ao final, sem perceber direito, eu assinei meu nome embaixo. Quando vi, sorri sozinha. Parecia bobagem, mas tinha um significado enorme. Era o registro de que, depois de tudo, eu continuava sendo dona da minha assinatura, da minha história e do meu caminho. Se alguém me perguntar o que eu fiz quando percebi que queriam me empurrar para fora da minha própria vida, eu vou responder assim: eu fingi ter demência, mas só por um tempo. O suficiente para ver quem realmente estava perdendo a noção. Depois, quando ficou claro demais, eu usei minha lucidez para inverter o jogo. Não precisei de gritos, nem de vingança espetacular. Só precisei de uma caneta, de algumas palavras e da coragem de levantar da cadeira e sair pela porta. Hoje, quando eu olho para aquela carta dobrada, guardada no meu caderno, eu não vejo só um desabafo. Vejo o momento em que eu parei de aceitar que outros escrevessem o meu fim por mim. A demência que eles jogaram na minha cara virou máscara por um tempo. Quando não precisou mais, eu tirei, coloquei sobre a mesa e deixei que cada um ficasse com o que é seu. Eu fiquei com a minha lucidez e com a minha paz silenciosa. Eles ficaram com as próprias consciências. E no fim das contas, esse foi o documento mais importante que eu já assinei. Aquele em que eu, dentro de mim, decidi que não ia ser tratada como algo descartável nunca mais. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.